Se você já assistiu os nossos outros vídeos aqui no canal, já sabe que para comprovar o seu direito à cidadania italiana, você precisa ter todos os documentos em mãos. E como se faz isso? Por onde começa e qual profissional que pode te ajudar? Reunir os documentos pode parecer uma tarefa fácil no início, afinal você já tem alguns deles em mãos. Mas quanto mais distante de você na linhagem, mais difícil de encontrar. E aí você descobre que precisa gastar um bom tempo entrando em contato com cartórios, igrejas e outros possíveis lugares. Sabia que na verdade esse é o trabalho dos genealogistas? Eles são historiadores especialistas em encontrar os documentos que você precisa. Além de terem acesso aos lugares certos, possui uma visão técnica e precisa que faz com que a pesquisa seja otimizada. E para te explicar melhor como funciona esse trabalho, chamamos o nosso genealogista Gabriel Moreira. O trabalho de genealogista é um trabalho de pesquisa especializado em história familiar. Nós traçamos realmente o passo a passo, o dia a dia em algumas ocasiões, né? O histórico que um núcleo familiar, uma certa pessoa exerceu durante a vida, teve, de onde veio, por onde andou. E aí a gente vai traçando também circunstâncias de por que isso foi acontecendo quando não são solicitadas. Nós realmente fazemos uma construção genealógica familiar de tudo aquilo que aconteceu entre aqueles que estão nos contratando. A gente encontra essas certidões, vê as associações, vê de que forma o nome foi alterado. Nós realmente fazemos um serviço de especialização em contar a história do que aconteceu com a tua família. Pelo menos dois círculos interessantes serem pensados aí, que eles sempre se entrelaçam, né? O primeiro é de uma maneira mais um pouco ampla, que é as andanças, os movimentos migratórios, as transformações estruturais e institucionais que ocorrem, que inferem na vida das famílias ao longo do tempo. Uma circunstância de guerra leva aquelas pessoas a virem ao Brasil ou a outras regiões, uma circunstância de incentivo à imigração por questões econômicas é similar também. Esses grandes movimentos, essas grandes questões históricas são sempre muito significativas para nós pensarmos. E também de uma maneira até mais prática, não somente dos motivos, por que essas pessoas se tornam imigrantes, ou mesmo que não são imigrantes, serviço de genealogia não é somente para isso, mas é porque por conta de cidadania nós sempre visamos, né? Também pensar, por que durante tal e tal período a gente não está encontrando documentos sobre isso? Às vezes é porque certos estados estavam com litígio, tinham proibido a imigração do seu povo para tal país por conta de alguma circunstância. Às vezes é porque esse tipo de registro naquele período, naquela época, não existia ou não era costumeiro se fazer. É entendendo a vida atrás de pessoas, de circunstâncias individuais, que a gente vai traçando um panorama mais amplo, até mais fácil de tecer esses entendimentos. Por que tal grupo de pessoas imigrou de uma região dentro do país para outra? A história ela infere diretamente porque, primeiro, que é a natureza do nosso trabalho, e segundo, porque também são vários aspectos que influenciam na experiência dessas pessoas que a gente está pesquisando na época e, consequentemente, nos registros que a gente vai estar procurando também. Primeiro é porque sem documentação não existe cidadania, isso é fato. Esse aí é o nosso primeiro grande elemento. Em segundo, porque lidar com memória familiar é uma coisa, além de extremamente desafiadora, muito complicada. A memória é muito interessante o quanto uma história que um cliente fala pra gente muda radicalmente quando a gente de fato encontra os documentos dessas pessoas que a gente estava pesquisando, quando surge algum familiar que ele não sabia no meio dessa árvore genealógica. Se torna muito importante porque nós estamos tratando de uma memória muito sensível, de questões por natureza muito sensíveis. Isso demanda um nível de especialização muito grande, tanto de tato quanto também de profissionalismo para saber encontrar e atingir os objetivos dessas atividades. Então, além de que sem documento não há metade dos serviços da casa, também nós estamos tratando com um tipo de matéria por si só muito singular, muito delicada, que envolvem muitas questões preocupantes, às vezes um pouco sensíveis. Então é por isso que eu acredito que o trabalho de genealogista seja extremamente importante.
mesmo a gente pesquisando no Brasil, agora na Argentina também, em outras regiões, na Itália, a nossa primeira etapa ela envolve a consulta de acervos digitalizados. Acervos digitalizados existem também bancos de dados. Os acervos digitalizados, necessariamente, não há uma política, digamos assim, efetiva e coordenada entre os países e, sobretudo, entre suas instituições de registro civil, de disponibilizar isso ou não. Simplesmente pode ter ou não. Aí o que acontece? Um documento, a gente primeiro faz o levantamento da região onde pode estar, que a gente entende que pode se localizar, e depois a gente vai às consultas de acervo digitalizado para saber se esse documento a gente consegue ver. Então, assim, se ele não estiver lá, por seja lá qual razão, dificulta e atrasa mais o nosso trabalho. Por quê? Porque aí a gente vai ter que entrar na segunda parte da pesquisa, que é o contatar instituições. Contatar instituições subentende algumas questões. Quando eu falo com um cartório, o cartório me coloca um prazo. Quando eu falo com uma instituição eclesiástica no Brasil e na Itália, cada uma tem um prazo próprio porque não tem obrigação legal de responder. Quando eu falo com um comune, pela lei italiana, eles têm até 6 meses para atender o meu pedido. Então, quando eu falo com uma instituição de registro civil no Uruguai e na Argentina, que são estatais, elas também têm tempos próprios de resposta. Então, os principais desafios em relação à disponibilidade de acervo digitalizado e tempo de resposta por parte das instituições. Porque muda radicalmente de uma região para outra e de um país para o outro. Um outro significativo desafio que a gente encontra assim é porque, por vezes, no momento em que os documentos chegam, que a gente conversa com o cliente também para ele contar a memória familiar, há uma resistência em dar os devidos documentos em inteiro teor para a gente. E essa é a documentação que, de fato, nos dá informação para nós seguirmos em frente. Então, a resistência em não se dar, num primeiro momento, aquilo que é solicitado, faz com que o processo de pesquisa seja um pouco mais moroso. O fator principal para qualquer tipo de pesquisa histórica é a sinceridade, é o compromisso com a verdade. E também dentro da empresa eu vejo isso como um fator fundamental. Ele pode falar abertamente o que ele sabe da família dele. Se ele não sabe nada, ok. Se ele sabe alguma coisa, descreva. Se ele acha que são histórias contrastantes, é normal. Memória é assim, memória familiar, então nem se fala. Duas pessoas contando uma mesma história são histórias diferentes, nós sabemos disso. Aí o que acontece? O primeiro é a total transparência, a confiança no nosso trabalho, no sentido de, quando eu solicitar a ele a documentação, que ele acredite que, olha, eu estou solicitando porque é necessário para a gente ter informações mais assertivas quanto aos teus antepassados e quanto aos procedimentos para pesquisa. Então, enviar essa documentação, enviar a árvore genealógica da forma mais certeira que ele possa conseguir, porque muitas vezes o cliente acha que é o avô, mas na verdade é o tataravô e coisas similares, então isso já infere, certo? Isso tudo passa por um elemento fundamental, que é descritivo de tudo. Mandar o máximo de informações possíveis. Só um acréscimo que eu daria é paciência com serviços de pesquisa. Como eu disse na outra pergunta, quando nós somos muito rendidos ao tempo de algumas coisas que não estão no nosso controle. E as circunstâncias de algumas coisas que não estão no nosso controle, a disponibilidade de acervos e o tempo de resposta de instituição. E ainda tem na atual circunstância, né? Tempo de resposta das instituições durante a pandemia, que a pandemia afeta o funcionamento também de todas elas. Inclusive, muitas vezes a gente tem que falar isso. Por exemplo, quando eu preciso entrar em contato com o arquivo público no Rio Grande do Sul, as pesquisas elas só são feitas presencialmente. Eu tenho que enviar um diligente. O diligente já é um processo por si só um pouco mais vagaroso, que vai atrasar a pesquisa, assim, porque tem que contratar alguém para ir lá. Só que as pesquisas no arquivo público do Rio Grande do Sul só são feitas presencialmente. O arquivo público não vai abrir enquanto Porto Alegre estiver em bandeira preta. O único indício que me resta é que o documento está lá. Vai ter que esperar. Tem esse fator bem singular aí que atrapalha as pesquisas e subentende também a paciência por parte do cliente, a confiança de que o que a gente está apontando lá como local para ser pesquisado.
varia da tipologia documental, varia da nacionalidade do documento, varia sobretudo também pela disponibilidade a ser digitalizados e com o tipo de instituição que a gente está contando. Mas entre 30 e 90 dias a gente, via de regra, sempre consegue encontrar. A pesquisa genealógica é um passo importantíssimo no processo de cidadania, mas é mais. É o momento de você se conectar com as suas raízes. E para um trabalho tão minucioso, você não está sozinho. Conte com os nossos profissionais de genealogia.